Olha para você, inútil, sem valor, um fardo para mim e para esta casa. Você deveria apenas morrer e me poupar o trabalho. Foram essas as palavras impiedosas que o marido dela cuspiu pouco antes de fazer o impensável, quebrada em espírito e corpo. Ela desabou no chão, sua vida por um fio. Ao lado dela, duas vozinhas, seus gêmeos de 3 anos choravam, pequenos demais para entender, mas desesperados o suficiente para agir. Com as mãos trêmulas, eles discaram um número aleatório, uma ligação que mudaria tudo. Às vezes, aqueles que são fracos demais para se salvarem são resgatados de maneiras que ninguém pode explicar. Às vezes, a inocência carrega o poder que nem mesmo os mais fortes conseguem reunir. Esta é a história de uma mãe levada à beira da morte e dos gêmeos cujas pequenas mãos seguraram a chave para sua sobrevivência. E hoje está sendo recontada por mim. Olá, família. Bem-vindos de volta. Antes de começarmos, tenho um pequeno, mas sincero pedido. Por favor, se inscrevam. O seu apoio é o que mantém essas histórias vivas. Cada vez que você clica nesse botão, você está nos ajudando a compartilhar vozes que de outra forma seriam esquecidas e histórias que merecem ser ouvidas. Deixe-nos saber nos comentários de onde você está assistindo e como isso tocou. Por fora, a vida de Lúcia parecia perfeita. Uma mansão com portões mais altos do que a maioria das casas. 2 carros brilhantes estacionados na garagem. Roupas de grife drapeadas sobre seus ombros quando ela saía com o marido. E em todos os eventos sociais, Carlos Souza, seu marido, envolvia um braço em torno dela como se ela fosse sua posse mais valiosa. O mundo acreditava que ela estava vivendo um sonho. Mas a verdade era um pesadelo porque, a portas fechadas, o amor de Carlos se azedava em veneno. Olha para você, ele zombou, uma noite, parado no meio de sua cozinha imaculada enquanto Lúcia servia o jantar em silêncio. Patética. Você não sabe cozinhar, você não sabe limpar direito, você não consegue nem sorrir. Sem parecer que está implorando por pena, Lúcia manteve a cabeça baixa, os lábios tremendo. Ela havia aprendido há muito tempo a não responder. Carlos não tinha terminado. Ele se inclinou, sua voz afiada como vidro quebrado. Você sabe o que as pessoas dizem quando nos veem? Eles se perguntam por que eu me contentei com você. Você me arrasta para baixo, Lúcia. Você me envergonha. Você deveria ser grata por eu ter mantido você. Sem mim, você estaria apodrecendo na sarjeta com esses seus pestinhas. O coração dela apertou, esses pestinhas. Ele se referia a Sofia e João, seus gêmeos de 3 anos, a única luz na vida dela. Lúcia sussurrou, por favor, Carlos, na frente das crianças não. A mão dele bateu contra a mesa, chacoalhando a prataria. Os gêmeos pularam assustados e com os olhos arregalados. Não me diga o que fazer, ele rugiu. Esta é a minha casa, meu dinheiro, minha vida. Você não é nada além de peso morto, parasita. Você deveria me agradecer todos os dias por eu não jogar você e suas pragas na rua. As palavras cortaram mais fundo do que qualquer faca. Lúcia engoliu suas lágrimas, agarrando a borda da mesa para impedir que suas mãos tremessem. Mas Carlos não estava satisfeito. Seus olhos brilharam com ódio frio enquanto ele se inclinava tão perto que ela podia sentir sua respiração. Você acha que é uma esposa? Você acha que é uma mãe? Você não tem valor. Você deveria apenas morrer e me poupar o trabalho. Ele a empurrou para trás. Lúcia tropeçou, batendo com força contra a parede. A dor a atingiu nas costas, mas Carlos apenas zombou. Sofia gritou, papai, pare. A pequena voz de João estremeceu. Deixe a mamãe em paz. O olhar de Carlos se voltou para eles. Cala a boca, vocês dois, ou vocês vão acabar tão inúteis quanto ela. Os gêmeos gemeram, agarrados um ao outro. Lúcia lutou para se levantar, seu corpo doendo. Mas a fúria de Carlos ferveu mais quente. Ele a golpeou 1, 2 vezes até que sua visão embaçou. Finalmente ele cuspiu aos seus pés. Eu deveria ter te deixado há muito tempo. Você não é nada, Lúcia, nada. Com isso ele saiu furioso, batendo a porta com tanta força que as paredes tremeram. A mansão, tão grandiosa e bonita por fora, ecoou com silêncio. E no chão frio, Lúcia jazia quebrada, seu espírito esmagado, seu corpo mal se agarrando à força. Mamãe, mamãe, acorde. As pequenas mãos de Sofia sacudiram os ombros de Lúcia, mas ela não se mexeu. Seu rosto estava pálido, sua respiração superficial. João agarrou a mão da irmã. Sua pequena voz tremia. O que a gente faz? Os gêmeos nunca tinham visto a mãe deles assim. Ela sempre era forte, sempre sorria para eles. Agora ela jazia imóvel, quebrada. Sofia avistou o telefone na mesinha de centro. Ela se arrastou até ele, pressionando os botões com dedos desajeitados. Números brilharam na tela, aleatórios, embaralhados. Ela não os entendia, mas o desespero impulsionou suas pequenas mãos. Talvez isso a faça melhorar, João sussurrou. O telefone tocou. 1, 2, 3 vezes, então uma voz.
Alô, Sofia soluçou em meio às lágrimas. Ajuda mamãe, mamãe não acorda. A linha ficou em silêncio por um instante. Então a voz ficou urgente. Querida, vá com calma. Onde você está? Qual é o seu nome? João se inclinou, gritando no telefone. Nossa mamãe está machucada. Por favor, ajude. A voz estava calma agora, firme como uma âncora. Escute-me. Não tenha medo, eu estou indo. Fiquem com a mamãe de vocês. Ok, continuem segurando a mão dela. Os gêmeos assentiram, mesmo que o estranho não pudesse vê-los. Eles se agarraram às mãos de Lúcia, sussurrando: Não vá, mamãe, não nos deixe. Lá fora, a noite se estendia fria e silenciosa. Lá dentro, duas crianças pequenas tinham, sem saber, alcançado a única pessoa que mudaria o curso de tudo. Ao longe, em algum lugar da cidade, um homem largou suas chaves e pegou seu casaco. Ele não era da família. Ele não era um amigo, apenas um estranho que tinha atendido a uma ligação. Mas o destino o tinha escolhido. E logo o caminho da vida de Lúcia, quebrada, maltratada e traída, se torceria de maneiras que ninguém poderia prever. Porque às vezes as menores mãos carregam o poder de salvar. E às vezes a ligação que você nunca quis fazer é a mesma que salva sua vida. Se você ainda não se inscreveu, adoraríamos que você se juntasse à nossa comunidade clicando no botão de inscrição. Através de nossas histórias, construímos esperança e damos um futuro a crianças e mulheres que foram abusadas em todo o mundo. Motive-nos a se inscrever e ligar o seu sino de notificação para que você nunca perca uma história que importa. Além disso, deixe-nos saber nos comentários de onde você está assistindo e como a história falou com você. O telefone escorregou da pequena mão de Sofia, mas a voz do outro lado não desligou. Querida, você ainda está aí? O homem insistiu. Escute-me, eu vou ajudar você. Apenas me diga, onde está sua mamãe? Ela está respirando? Ela está no chão. A voz trêmula de João respondeu. Ela não acorda, ela não está falando. O peito de Davi apertou. Ele era um paramédico, embora não estivesse de plantão esta noite. Ainda assim, o instinto tinha entrado em ação no momento em que ele ouviu o medo nas vozes das crianças. Ok, ele disse com firmeza. Você fez a coisa certa ao ligar. Eu preciso saber onde você está. Sofia gaguejou. Nossa casa é grande. Ela tem um portão preto e o papai diz que é a casa do Souza. A mente de Davi disparou. O Souza. Todos na cidade conheciam Carlos Souza, o rico empresário com a família perfeita. Mas o que ele estava ouvindo não era perfeito. Era desesperado. Eu sei onde vocês moram, Davi disse rapidamente. Não tenham medo. Fiquem perto da mamãe de vocês. Continuem segurando a mão dela. Eu estou a caminho. Ele desligou, pegou suas chaves e acelerou pela noite. Dentro da mansão, os gêmeos se aninharam ao lado de Lúcia. Não nos deixe, mamãe, Sofia soluçou. Por favor, acorde, João sussurrou. A respiração de Lúcia veio superficial e fraca. Seu lábio estava rachado, sua bochecha machucada, seu peito subindo apenas em ritmo frágil. A porta da frente se abriu minutos depois. Davi entrou correndo, sua bolsa de paramédico pendurada em seu ombro. Ele congelou com a cena. Dois bebês com rostos manchados de lágrimas se agarrando a uma mulher imóvel. Meu Deus, ele murmurou. Você é o homem do telefone. Sofia perguntou com os olhos arregalados. Sim, Davi disse gentilmente, ajoelhando-se ao lado deles. Eu estou aqui para ajudar. Ele verificou o pulso de Lúcia, pressionou 2 dedos em seu pulso, se inclinou para sentir suas fracas respirações. O alívio o inundou. Ela estava viva, mas por pouco. Nós precisamos levá-la para um hospital, ele disse, pegando Lúcia em seus braços. Ele a carregou em direção ao seu carro. Os gêmeos seguiram de perto, se recusando a soltar. No hospital, o caos eclodiu. Enfermeiras levaram Lúcia para a sala de emergência. Os gêmeos se agarraram às pernas de Davi, soluçando enquanto estranhos levavam a mãe deles para longe. Para onde eles estão a levando? João chorou para ajudar. Davi disse suavemente, se agachando ao nível deles. A mamãe de vocês está muito doente, mas esses médicos sabem o que fazer. Vocês foram muito corajosos em me ligar. Vocês salvaram a vida dela. As crianças piscaram para ele, confusas mas confortadas. Horas se passaram, Davi ficou. Ele comprou suco de maçã para os gêmeos, enxugou suas lágrimas, contou histórias bobas para mantê-los calmos. Algo sobre eles perfurou seu coração. Ele já tinha visto crianças antes em emergências, mas nunca assim, nunca tão pequenas, tão corajosas e tão tristemente sozinhas. Finalmente um médico apareceu. Ela está estável, ele anunciou, fraca, mas ela vai sobreviver. Os gêmeos se agarraram um ao outro com alívio. Davi exalou a respiração que ele não tinha percebido que estava segurando. Mas enquanto Lúcia lutava por sua vida, Carlos já estava girando suas mentiras. Pela manhã, ele chegou ao hospital em um terno bem passado, expressão cuidadosamente arranjada para preocupação. Família e amigos se reuniram na sala de espera, ansiosos por notícias. Minha pobre esposa, Carlos suspirou dramaticamente.
Ela desabou, o estresse tem sido demais para ela. Eu continuo dizendo a ela para cuidar de si mesma, mas ela nunca escuta. Suspiros preencheram a sala. Oh, Carlos, você passou por tanto, ela tem sorte de ter você. Carlos curvou a cabeça humildemente, absorvendo a simpatia. Eu vou ficar ao lado dela, não importa o que aconteça, mesmo quando ela torna isso tão difícil. Ninguém o questionou. Afinal, Carlos Souza era o marido perfeito aos olhos deles. E Lúcia, a frágil e fraca Lúcia, era muito fácil de culpar. No momento em que Lúcia acordou, seu quarto estava cheio de flores e presentes de pessoas que desejavam o bem. Mas seu coração afundou quando ela ouviu os murmúrios. Pobre Carlos, imagine o estresse de lidar com uma esposa assim. Ela sempre foi delicada, não é? Que pena que ela não consegue acompanhá-lo. Lúcia virou o rosto para a parede, lágrimas silenciosas escorrendo. Não apenas ela quase morreu, mas sua dor estava sendo transformada em vergonha. E aquele que a estava transformando era seu próprio marido. A traição se aprofundou com Patrícia. Lúcia tinha esperança de que sua sogra mostrasse compaixão. Mas quando Patrícia chegou envolta em pérolas e perfume, seus olhos não tinham simpatia. Você envergonhou meu filho. Ela sibilou no momento em que estavam sozinhas, desabando assim, fazendo uma cena. As pessoas estão falando. Lúcia, você percebe o quanto de dano você causou à reputação dele? A garganta de Lúcia doeu. Patrícia, eu não desabei de estresse. Carlos, já chega. Patrícia estalou. Não se atreva a falar contra ele. Você sempre foi fraca. Ele se casou com você por pena e é assim que você o retribui. Se você tivesse alguma decência, você sairia da vida dele e pararia de o arrastar para baixo. As palavras perfuraram Lúcia mais fundo do que qualquer ferida que Carlos tinha deixado em seu corpo. Ela virou o rosto para o travesseiro, soluçando silenciosamente. Patrícia saiu do quarto, satisfeita. Durante tudo isso, Davi ficou em segundo plano. Ele a visitava diariamente, verificando Lúcia, fazendo companhia aos gêmeos. Ele não pressionava, não perguntava. Ele simplesmente se tornou uma presença constante, alguém em quem ela podia confiar quando o resto do mundo parecia envenenado contra ela. Mas a máscara de Carlos nunca escorregou em público. Ele trouxe flores, segurou a mão dela para as aparências, sussurrou alto o suficiente para as enfermeiras ouvirem. Você tem que parar de me preocupar assim, Lúcia. Todos pensam que você é instável. Por favor, tente mais. As enfermeiras assentiram com simpatia. A equipe acreditava nele e Lúcia afundou mais fundo no isolamento. Então veio a noite que quebrou a última de suas ilusões. Lúcia estava acordada, fraca demais para se mover. Quando a porta se abriu, ela ouviu a voz de Carlos, baixa, confiante, a risada de Patrícia respondendo. Não se preocupe, mãe. Carlos disse, este casamento nunca foi sobre amor. Eu me casei com Lúcia por aparências, nada mais. Ela era conveniente, fraca, fácil de controlar. Patrícia riu. E agora, a voz de Carlos escorria arrogância. Agora eu me livrarei dela. Eu já tenho alguém melhor, alguém digna de mim. Lúcia era apenas um lugar-tenente. As palavras atingiram Lúcia como novos golpes. Seu peito se contraiu. Lágrimas escorregaram silenciosamente em seu travesseiro. Seu marido nunca a tinha amado. Nenhuma vez. Ela tinha lhe dado tudo. Sua juventude, sua lealdade, seu corpo. E ele a tinha visto como nada mais do que uma máscara para usar até que ele encontrasse outra pessoa. Seus dedos apertaram os lençóis. Seu coração queimou com luto e algo novo, resolução. Ela sussurrou na escuridão tão suavemente que ninguém mais podia ouvir. Você pode ter me quebrado, Carlos, mas eu não estou acabada. Um dia a verdade virá para você. Os gêmeos a tinham salvado uma vez. Agora ela se levantaria por eles e por si mesma. A guerra por sua vida apenas tinha começado. Os dias depois das palavras arrepiantes de Carlos passaram em silêncio lento e pesado. Lúcia jazia em sua cama de hospital, corpo envolto em hematomas, seu espírito rachado em dois. Para onde quer que ela se virasse, pena ou culpa a encontrava. Amigos sussurravam que ela era frágil. Enfermeiras sorriam para ela com olhos cheios de julgamento. Até Patrícia, sua sogra, a visitava apenas para lembrá-la de seus supostos fracassos. Faça a coisa decente. Patrícia tinha sibilado uma tarde, suas pérolas brilhando sob a luz fluorescente. Saia graciosamente. Carlos merece coisa melhor, você o envergonhou o suficiente. Lúcia não tinha resposta. Ela virou o rosto para a janela, lágrimas silenciosas escorrendo. Mas ela não estava completamente sozinha. Seus gêmeos, Sofia e João, eram luzes constantes na escuridão. Suas pequenas mãos agarraram. As dela, suas vozes suaves, mas cheias de esperança. Mamãe, quando você voltar para casa, podemos assar biscoitos de novo? Sofia perguntou um dia, seus olhos arregalados, com inocência. Sim, Lúcia sussurrou sua voz rouca. Sim, querida, nós vamos assar biscoitos. João se inclinou contra o lado dela.
Não fique triste, mamãe. Nós vamos ajudar você a ficar forte. O amor deles era uma tábua de salvação. E então havia Davi. O paramédico não tinha razão para ficar. No entanto, ele vinha todos os dias. Ele sentava com os gêmeos enquanto Lúcia dormia, trazia livros de colorir para distraí-los, buscava chá para ela quando suas mãos tremiam. Ele não pedia nada em troca. Você não tem que continuar vindo, Lúcia murmurou uma vez, sua voz pesada de vergonha. Davi balançou a cabeça. Eu venho porque você e seus filhos merecem alguém que os veja, e porque eu vi muitas pessoas que não se levantaram. Mas eu acho que você vai, Lúcia. Eu acho que você é mais forte do que você pensa. As palavras agitaram algo em seu peito, algo há muito tempo enterrado sob o medo. Uma noite, quando o hospital aquietou e os gêmeos finalmente caíram no sono no sofá ao lado de sua cama, uma enfermeira entrou no quarto, seu crachá dizia Clara. Seus olhos voaram para a porta antes que ela se inclinasse para perto de Lúcia. Eu não deveria estar fazendo isso, Clara sussurrou, deslizando uma pequena unidade flash na palma da mão de Lúcia. Mas eu já vi muitas mulheres como você serem silenciadas. Você precisa de prova e isso é tudo que eu pude reunir. Lúcia piscou, atordoada. O que é isso? Imagens de segurança, registros médicos, tudo mostrando que você não desabou de estresse. Você foi trazida machucada e sangrando. E Carlos, seu lábio se curvou. Ele tentou subornar a equipe para dizer, caso contrário, eu não poderia deixar isso acontecer. A mão de Lúcia tremeu enquanto ela agarrava a unidade flash. Por quê? Porque você está me ajudando? A voz de Clara quebrou. Porque uma vez eu fui você e ninguém me ajudou. Ela saiu antes que Lúcia pudesse responder, deixando para trás um pequeno pedaço de salvação. Pela primeira vez desde a noite em que ela desabou, Lúcia sentiu uma faísca de poder tremeluzir dentro dela. Mas o destino não tinha acabado de cortá-la. Uma semana depois, enquanto Patrícia discutia alto na estação de enfermeiras, Lúcia ouviu uma conversa que ela não era para ouvir. 2 advogados passaram por sua porta, murmurando sobre relatórios financeiros. Carlos Souza tem liquidado ativos silenciosamente, um disse, até mergulhou na herança de sua esposa, a confiança que seu falecido pai deixou para ela, quase metade se foi agora. O sangue de Lúcia gelou a herança de seu pai, a única peça de segurança que ela tinha se agarrado depois de perdê-lo. Dinheiro que ele tinha deixado especificamente para garantir que sua filha estaria sempre segura. Carlos tinha roubado isso peça por peça enquanto ela sofria, enquanto ela criava os filhos deles, enquanto ela confiava nele. A traição era uma faca torcendo em sua barriga. Não apenas ele tinha quebrado seu corpo, não apenas ele tinha quebrado seu coração, ele tinha roubado seu futuro também. Seus punhos se cerraram nos lençóis. Raiva silenciosa percorreu suas veias. E com isso veio clareza. Deitada acordada naquela noite, Lúcia sussurrou no escuro. Se você me quer fora, Carlos, então eu me levantarei em vez disso. Você tirou tudo de mim, mas eu ainda tenho a mim mesma, eu ainda tenho meus filhos, e eu não vou deixar você vencer. Não foi alto, não foi forte, mas foi o começo. Suas cinzas se agitaram e lentamente ela começou a se levantar. A recuperação foi dolorosa. Cada movimento lembrava Lúcia dos golpes de Carlos. Cada hematoma era um lembrete de suas palavras. Você deveria apenas morrer. Mas ela se recusou a afundar de volta no desespero. Ela começou a fisioterapia, forçando seu corpo a se curar. Ela lia em silêncio quando não podia se mover, alimentando sua mente com força. Ela abraçou seus filhos, prometendo a eles um futuro melhor do que o pesadelo em que eles viviam. Davi notou a mudança. Você está diferente, ele disse uma manhã, olhando para ela da cadeira ao lado de sua cama. Lúcia sorriu fracamente. Eu estive no fundo, não há para onde ir a não ser para cima. Os olhos de Davi suavizaram. Essa é a Lúcia que eu sabia que estava lá. Carlos continuou sua farsa. Ele se pavoneou pelos corredores do hospital com flores, apertou as mãos. Com visitantes, lamentou sua esposa problemática. Ela não aprecia o que ela tem. Ele suspirou alto para um amigo, mas eu a apoiei, sacrifiquei. Todos assentiram, elogiando-o. Lúcia mordeu a língua por enquanto porque ela tinha a unidade flash. Ela tinha prova. Ela só precisava do momento certo para usá-la. Então, uma tarde, enquanto Patrícia repreendia os gêmeos por serem barulhentos demais, Lúcia ouviu outra conversa. Esta não foi sussurrada. Carlos tinha entrado no quarto com seu telefone pressionado em seu ouvido. Ele falava com a arrogância de um homem que pensava que o mundo se curvava a ele. Sim, querida, ele disse. Em breve os papéis do divórcio serão tratados silenciosamente. Faremos nosso anúncio no gala, todos nos verão juntos e Lúcia desaparecerá em segundo plano onde ela pertence. O estômago de Lúcia se retorceu. Anúncio, Carlos riu. Eu mal posso esperar, meu amor. Você é tudo que ela nunca foi, inteligente, linda, digna de mim. Os olhos de Patrícia brilharam com aprovação.
Ela é perfeita para você, Carlos. Ao contrário daquela minha nora patética, o coração de Lúcia bateu forte. Um anúncio de noivado, enquanto ela ainda era sua esposa, enquanto ela ainda jazia em uma cama de hospital, se curando das feridas que ele tinha lhe dado. Suas mãos tremeram, mas não de fraqueza, de raiva, de resolução. Isso não era mais apenas sobrevivência. Era guerra. Naquela noite, depois que os gêmeos adormeceram e os corredores ficaram quietos, Lúcia segurou a unidade flash em sua, e ela olhou para ela, lágrimas queimando seus olhos. Este pequeno pedaço de plástico era sua arma, sua chance de mostrar ao mundo a verdade. E ela sussurrou novamente na escuridão. Você pensou que eu estava quebrada, Carlos, mas você aprenderá que eu sou mais forte do que você jamais imaginou. As cinzas de seu antigo se espalharam, e delas Lúcia Souza começou a se levantar. O salão de baile brilhava como um palácio. Lustres de cristal lançavam luz dourada sobre o chão de mármore. Garçons circulavam pela multidão com bandejas de champanhe. Jornalistas, políticos, investidores, as pessoas mais poderosas da cidade tinham se reunido para o gala de Carlos Souza, e hoje à noite os sussurros zumbiam mais alto do que a orquestra. Eles dizem que ele está anunciando algo grande, talvez um novo empreendimento. Não, eu ouvi que é pessoal, algo sobre sua vida privada. Carlos estava no centro de tudo. Autoconfiante, vestido em um terno sob medida. Seu sorriso era impecável, seu charme sem esforço. Ao lado dele, uma mulher se agarrava ao seu braço, jovem, deslumbrante, brilhando em prata, sua amante, embora a multidão ainda não soubesse. A substituta de Lúcia na beira do salão de baile. As portas rangeram, cabeças viraram, conversas silenciaram, e lá estava ela, Lúcia, magra de semanas no hospital, seu rosto ainda ostentando marcas fracas de hematomas se curando. Mas sua postura reta, seus olhos queimando com fogo quieto. Ela usava um vestido preto simples, nada comparado aos vestidos brilhantes ao seu redor. No entanto, naquele momento, ela ofuscou todos eles. Gritos ecoaram pela sala. Não é a esposa dele, eu pensei que ela estava doente. O que ela está fazendo aqui? O rosto de Carlos congelou. Por uma fração de segundo a máscara rachou, mas então ele colocou um sorriso. Lúcia, ele disse em voz alta, sua voz escorrendo com falsa cordialidade. Que surpresa! Sua amante endureceu ao seu lado, seus olhos voando nervosamente. Lúcia deu um passo à frente, seus saltos clicando contra o mármore. Sua voz estava calma, firme. Não se preocupe, Carlos, eu não vou demorar, eu só vim para contar a verdade. A multidão se agitou, jornalistas se inclinaram, sentindo escândalo. Carlos riu, um som oco e quebradiço. A verdade, querida, você não está bem. Todos aqui sabem que você tem estado sob tremendo estresse. Talvez você devesse descansar. A mão de Lúcia se levantou. Não, hoje à noite eu falo e todos ouvirão. Ela acenou em direção ao projetor montado para o grande anúncio de Carlos. As luzes diminuíram e de repente a tela se iluminou, mas não com a apresentação polida de Carlos. Em vez disso, um vídeo tocou. O salão de baile ficou em silêncio enquanto a voz de Carlos preenchia os alto-falantes. Gravada em todo o seu veneno. Você não tem valor, você deveria apenas morrer e me poupar o trabalho. Gritos eclodiram, rostos ficaram pálidos, outro clipe seguiu, Carlos zombando enquanto ele a repreendia. Esta é a minha casa, meu dinheiro, minha vida. Você não é nada além de peso morto. A audiência murmurou em choque. O rosto da amante ficou sem cor. Patrícia, a mãe de Carlos, agarrou suas pérolas, sua boca caindo aberta. A voz de Lúcia cortou o barulho. Você vê, este é o homem que você elogiou. O marido perfeito, o homem de família devotado, mas a portas fechadas. Ele é um monstro. Carlos se lançou em direção ao projetor. Desligue, ele latiu. Isso é um truque fabricado. Mas antes que ele pudesse, Lúcia segurou uma pasta. Registros hospitalares, imagens de segurança, relatórios médicos, prova de que eu não desabei de estresse. Prova de que eu fui trazida, espancada, machucada, malviva. E quem causou isso? Ela apontou diretamente para ele. Carlos Souza. A multidão explodiu em caos. Não, alguém sussurrou. Não pode ser, isso é verdade? Os olhos de Lúcia varreram a sala. Sim, e tem mais. Enquanto eu estava em uma cama de hospital lutando por minha vida, Carlos roubou de mim, da herança que meu falecido pai deixou para me proteger e meus filhos. Ele a drenou silenciosamente, usando minha confiança para financiar sua ganância. Eu tenho os registros financeiros bem aqui. Ela deixou os papéis caírem no pódio. A evidência era inegável. A máscara de Carlos quebrou completamente, seu rosto retorcido de raiva. Mentiras, tudo mentira. Mas sua voz foi afogada pelo som da multidão se virando contra ele. Patrícia cambaleou para a frente, seu rosto pálido. Carlos, me diga que isso não é verdade. Por uma vez, seu filho não tinha a resposta perfeita. Ele gaguejou, borbulhou, sua imagem cuidadosamente elaborada desabando. A voz de Lúcia se elevou acima do barulho, firme e clara.
Este é o homem que todos vocês admiraram. Este é o homem com quem eu me casei, e este é o homem que me disse que eu deveria morrer. A sala ficou imóvel. Os olhos de Lúcia se fixaram na amante de Carlos, ainda parada congelada ao seu lado. E você, Lúcia disse friamente, você sabia. Você sabia que ele já estava planejando anunciar seu amor por você enquanto ele ainda era casado comigo? O rosto da amante corou. Sem uma palavra, ela soltou o braço de Carlos e saiu apressadamente do salão de baile, seus saltos clicando em vergonha. Os sussurros da multidão ficaram mais altos, mais duros. Investidores balançaram a cabeça. Jornalistas rabiscaram furiosamente. Aliados saíram silenciosamente em direção às saídas. O império de Carlos estava desmoronando em tempo real. Patrícia afundou em uma cadeira, sem palavras. O filho que ela tinha defendido tão ferozmente foi revelado como uma fraude. Lúcia deu um passo à frente, sua voz firme e clara. Você me disse que eu deveria morrer, Carlos, mas eu vivi, e agora é você quem perdeu tudo. Suas palavras atingiram como um trovão. A multidão explodiu em suspiros, aplausos, até mesmo aplausos daqueles que há muito tempo suspeitavam que algo estava errado. Carlos ficou congelado, seu rosto pálido, seu poder se foi. No canto do salão de baile, Davi assistiu silenciosamente. Ele não tinha vindo para ser seu salvador, não esta noite. Ele veio simplesmente para testemunhar, para apoiar se necessário. Mas Lúcia não precisava mais ser salva. Ela estava alta, sua cabeça erguida, sua voz inabalável. Ela não era a mulher quebrada no chão de sua mansão mais. Ela não era a vítima da crueldade de Carlos. Ela era a verdade e a verdade a tinha libertado. Quando a noite terminou, Lúcia saiu do salão de baile, seus gêmeos a esperando na porta com Davi, suas pequenas mãos agarraram as dela, seus rostos cheios de orgulho. Mamãe, você foi corajosa, Sofia sussurrou. Você foi forte, João adicionou. Lúcia sorriu, lágrimas enchendo seus olhos. Eu tive que ser por vocês. A cidade falaria por semanas. A queda de Carlos Souza foi completa. Suas mentiras expostas, sua amante se foi, sua reputação estilhaçada. E Lúcia, ela tinha se levantado das cinzas para o fogo. Moral do fim. O orgulho, a crueldade e a traição sempre se destroem. A inocência e a verdade, não importa quão pequenas, carregam o poder de salvar. Porque o homem que lhe disse que ela deveria morrer tinha caído. E a mulher que ele pensava que era nada tinha se tornado tudo.